1 Reis, capítulo 17, a partir do verso de número 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos, para que ali te sustentem. Somente até aqui, depois a gente continua lendo o texto. Uma passagem de muita relevância para tirarmos aqui algumas coisas para o nosso dia a dia. Aqui em questão está o profeta Elias. E qual o cenário que Elias está vivendo aqui no livro de 1 Reis, capítulo 17? Elias está vivendo um cenário de combate à idolatria. Elias está vivendo um cenário onde todas as vezes que caía chuva, eles atribuíam isso a Baal ou a alguns outros deuses. Então Elias aqui ele se posiciona como um combatente daquilo que está tentando roubar a glória que é de Deus. A intenção de Elias aqui, de se posicionar dessa forma, e ele declarar que não vai haver chuva em Israel, é porque toda a chuva que estava caindo, eles estavam dando glórias, louvores aos deuses que não era o Deus de Israel. Então entenda isso, preciso que você comece entendendo isso. Elias, ele se posiciona dessa forma, de dizer que não haveria chuva em Israel, por uma posição dele de contrariar todo um sistema que estava destinando honras e glória a outros deuses que não eram o Senhor. Então Elias aqui ele está combatendo a idolatria, a devoção a outros deuses, por algo que ele tem um pleno entendimento, que é oriundo da vontade de Deus, o cair a chuva sobre a terra. Quando Elias se posiciona dessa forma, aí aqui já começa o texto que nós lemos, vem a palavra do Senhor a ele. E aqui, a partir do verso 2, é o Senhor falando com Elias. Mas até o dado momento, que eu acabei de te narrar, Elias dizendo que não vai haver chuva, ele se posicionando dessa forma, isso é uma posição que Elias assume. É ele que vai à frente e fala assim, não vai haver chuva. Não quero entrar nesse detalhe, nesse contexto, mas há algumas discussões, né? Sobre a firmeza do que Elias está fazendo. Porque ele assume essa posição e ele diz, segundo a minha palavra, João. Quando Elias ele lança esse decreto aqui, ele está dizendo assim, ó, segundo a minha palavra, eu, o profeta Elias, é eu que estou falando, não vai haver chuva. O Senhor começa a falar com Elias e direcionar ali o seu caminho a partir do verso 2, no tocante a esse cenário, tá? É a partir do verso 2 que o Senhor começa a falar com Elias. Mas é Elias que se posiciona e ele vai, pelo seu bem-querer, e fala assim, ó, não vai haver chuva segundo a minha palavra. É moral, né? É moral. Segundo a minha palavra, do profeta Elias, não vai haver chuva. Aí o Senhor vai lá e tranca o céu. Não tem chuva. Com esse decreto que Elias lança, está anunciado agora um cenário de guerra e de perseguição contra ele. Elias agora entra para a lista da Interpol, se torna o cara mais procurado. Todo mundo quer Elias agora. Todo mundo quer encontrar Elias agora. Quando Elias se posiciona, não vai haver chuva, e de fato começa a não chover, agora o rei quer saber onde está Elias. Ô profeta, vai ter que desfazer isso aí. Vai ter que reverter isso aí. Desprofetiza isso aí. E Elias agora, ele vai viver um cenário de dependência de Deus
porque é o próprio Deus agora que vai lhe esconder. E o texto que você leu comigo, o verso 3, o verso 2 diz que a palavra do Senhor vem a ele, e no verso 3 vai dizer assim: retira-te daqui e vai para o Oriente. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então perceba que Elias está caminhando agora para um local, um cenário, uma geografia, aonde o Senhor está lhe dando como esconderijo. E o texto é muito claro em dizer isso. Elias vai lá e se esconde. Se esconde lá. Então Elias, ele vai sair de cena. Não, estou falando de um profeta de tamanha relevância. Eu estou falando de um profeta, eu acabei de falar aqui agora, João Cassiano, que Elias assume essa guerra dizendo assim, ó, segundo a minha palavra, não vai haver chuva. Olha o crédito que ele tinha. Aí é um profeta de tamanha relevância, de tamanha autoridade, de tamanha expressão, que o próprio Senhor está vendo que a guerra vai vir para atrocidar ele e fala assim, eu tenho que esconder esse cara agora. Aí o ribeiro, que Deus está mandando ele ir, é um esconderijo para guardar a vida de Elias. Elias, vai lá para o ribeiro de Querite. Mas, Senhor, vai lá. Se esconde lá. E Elias vai. Ele sai da linha de frente, ele sai do cenário de linha de frente, e Elias agora está escondido lá no ribeiro. Quando Elias se esconde no ribeiro, o rei Acabe começa a lhe procurar. Depois, com o passar da história, lá no final da história, você vai ver uma conversa de Elias com alguém que estava protegendo os profetas, e esse alguém falou assim, Elias, eu, rei Acabe, a comitiva, nós te procuramos em todos os cantos. Chegamos em todos os reinos e perguntávamos, Elias passou por aqui? Não. Você jura? Você tem que jurar. Você jura que Elias não passou por aqui? Ninguém te viu, Elias. Ninguém te achou. Então, de fato, Elias estava escondido. Ele estava guardado lá naquele ribeiro. Um profeta de relevância, de expressão e de autoridade. Que Deus olhou do céu e falou assim, eu vou ter que guardar. Porque senão, vão matar ele. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Já cheguei. Sabe os processos que nós passamos por algumas vezes, que estamos escondidos em alguns ribeiros e começamos a reclamar com Deus o porquê que estamos passando por isso, Lucas? Não tenha dúvidas, irmão. É o Senhor guardando a sua vida. É o Senhor guardando a sua casa. É o Senhor guardando a sua integridade. É o Senhor guardando a sua família. Eu estou aqui, ó, escondido no ribeiro de Querite, e ao invés de eu ficar reclamando, Jesus, por que isso aqui não passa logo? Jesus, por que o senhor não entra aqui em cena e reveste logo o quadro? Não, eu estou guardado. O Senhor está me guardando nesse ribeiro. A prova que o Senhor estava guardando ele, crente gosta de fazer o quê? Comer, né? Crente come. Verso 4. O 3, Elias está escondido. Aí o verso 4 diz assim, ó, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então, lá no esconderijo que Elias está, não está faltando água e não está faltando comida. É óbvio, Maio, que ele não está comendo o que ele queria, Dani. É óbvio que ele não está se alimentando da forma como ele queria. Mas faltar? Falta não. Elias, tem água. O iFood começou aqui, ó. Vai lá e entrega a comida para ele. E chega a comida para ele. De fome, meu profeta, não vai não. Vai não. Está guardado, está escondido, Acabe procurando, rodando tudo, cadê Elias? Cadê Elias? Cadê Elias? E Elias já tirando onda, irmão, na beira do ribeiro, sentadinho,
2 vezes por dia, alguém tocava a campainha lá, aí, comida aí, Elias. Tem que se alimentando, mano. Então Elias, ele não está vulnerável, porque ele entendeu uma orientação que Deus está dando para ele. Vai, Elias. Mas, Senhor, eu sou profeta. Mas, Senhor, eu sou pastor. Mas, Senhor, eu sou isso. Pastor, Senhor, eu sou aquilo. Senhor, eu sou... Vai. E se esconde lá. Precioso demais é quando nós entendemos essa direção que o Senhor nos dá para nós nos escondermos. Para nós nos abrigarmos em um esconderijo. Por confiarmos que é para poupar a nossa própria vida e a nossa própria sanidade. Você querer viver cenários, atravessar estações e avançar, sem estar atento à direção, o mapa que o Senhor está te dando, é um caminho de suicídio. Porque a lógica humana vai te levar a um caminho, Mateus, de você romper e crescer o tempo todo e conquistar o tempo todo. Eu sou profeta. Não, eu orei, eu falei, eu decretei, o céu fechou, não choveu, o mar. Agora eu vou me esconder? Agora eu vou... Aí o Senhor fala assim, Elias, vai. E Elias não reluta, ele vai lá para o ribeiro. E ele se esconde. A grandeza de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não está só em avançar o tempo todo. É entender que tem horas que o próprio Senhor fala assim, ó, vai lá e se esconde. A grandeza de um homem, de uma mulher de Deus, é entender o tempo que você fala assim, ó, vou puxar a tua corda, tá? Fica aqui, ó, guardado. O profeta saiu de cena. O profeta vai sair do cenário de cena agora. Vai lá para o ribeiro, fica lá. Mas, Senhor, não vai faltar alimento, tem água, fica lá. Vai lá, vai se refugiar lá. E me chamou a atenção hoje durante o dia, meditando nessa palavra, que o texto diz assim, ó, eu, em algumas versões, tenho ordenado, em outras versões, eu já ordenei aos corvos para que te alimente. Pega isso aqui comigo para a sua vida. O Senhor está dando a direção para Elias ir para o ribeiro. O Senhor está falando, Yasmin, Elias, vai lá para o ribeiro. Só que quando ele manda Elias ir para o ribeiro para se refugiar, para se esconder, o texto é muito categórico e me dá base para afirmar que ele já tinha tido uma conversa com os corvos para poder alimentar Elias. Elias, eu estou te mandando para um lugar que eu não vou te deixar vulnerável ou não. Antes de eu te mandar para lá, eu já preparei todo o alimento para você. Você vai, e eu já estou conversando com esses animais aqui, ó, e eles vão te alimentar lá. Sabe o que é isso aqui? É um Deus que se antecipa às nossas necessidades. É um Deus que ele se antecipa às minhas necessidades. Ele sabe, José, o que eu vou enfrentar no dia de amanhã. E por ele saber o que eu vou enfrentar no dia de amanhã, ele já está conversando com os corvos hoje para poder preparar alimento para mim. Como ele sabe, Gel, que eu vou padecer alguma necessidade no dia tal, pastor Vinícius? Ele está dizendo assim, ó, eu já estou preparando todo o cenário para você estar protegido amanhã. É eu que fico com a mente a mil, pensando como vai ser, como será. Mas o Senhor já tem tudo preparado, irmão. A pastora saiu, a gente, quando vai orar antes de dormir, esses dias eu tenho orado, tenho falado dessa forma, e eu tenho orado todos os dias antes de dormir, e falo, Senhor, Tu és o Deus que estava no meu ontem, Tu és o Deus que esteve no meu hoje, e Tu és o Deus que vai estar no meu amanhã. E eu oro todo dia falando assim, Deus, Tu sabes o dia que a Maria Sofia vai nascer. Nós estamos aqui correndo, fazendo cálculos, fazendo os planos, mas o Senhor já sabe o dia que ela vai nascer, já está dentro do centro cirúrgico esperando e tendo o controle de tudo. E eu falo todo dia, eu falo, Senhor, Tu sabes, eu estou aqui agoniado, a gente quer saber a data, mas o Senhor sabe de tudo. E acabou. Eu me peguei pensando hoje, durante o dia, nessa questão do Senhor se antecipar, pastor Jimmy, se antecipar, pastor Valdemir, e preparar um cenário para que nós possamos estar tranquilos,
para que ele, de fato, possa blindar a nossa vida no cenário que vamos viver. Eu não lembro com exatidão aqui o ano, mas, enfim, alguns anos atrás, eu trouxe uma orientação lá para casa, falei com a pastora, falei assim, amor, eu vou te lançar para o conselho tutelar. Não, vamos, bora. Daqui a pouco Deus vai lá e testifica nela também. Eu falei assim, vamos embora, ela sabe que eu boto na cabeça, já era. Vamos embora, você. Não, vamos lançar outra pessoa. É você. Vamos embora. Todo um trabalho voltado para isso. Fiz toda uma estimativa. Estudar o cenário, quantidade de voto, que é difícil demais. E é um voto que não é obrigatório, é voluntário. E fiz todo um cenário ali. Mas eu fui nesse cenário por algo que eu já tinha visto. Eu fiz esse cenário de dar esse passo, tomar essa decisão, porque eu já tinha visto isso. Eu falei, bom, Deus falou, eu vou. E trabalhamos a beça. Né? Esse período que antecedeu a eleição, acho que eu nunca tomei tanto café com gente na rua, acho que eu nunca conversei com tanto pastor. Eu gosto, né, de conversar com o pastor, eu tenho essa coisa comigo, de estar ali próximo dos pastores, orientando os pastores, ajudando os pastores, mas nesses 2, 3 meses que antecederam a eleição, acho que eu nunca tomei café com tanto pastor igual esse período. Conversa com um, conversa com outro, conversa com um, conversa com outro. Não, pastor, estamos juntos. E fui lembrando de um, lembrando de outro, e isso e aquilo. Tá. Uma semana antes da eleição, um domingo antes, na verdade. Domingo, durante o dia, eu gosto de vir para a igreja. Eu gosto de chegar um momento de estar na igreja. Ainda mais se a pastora for cantar no mesmo dia que eu vou pregar, aí em casa fica uma loucura, né? Ela gritando de um lado, ensaiando, cantando, e eu tentando preparar a mensagem do outro. Aí o que eu faço? Eu entro no carro e vim para a igreja. Gosto no cantinho da igreja, fico aqui preparando a mensagem, revendo o texto. E assim eu estava, no período desse domingo. Só que era lá na casinha ainda, lá no espaço antigo. Aí eu estava lá na casinha, um domingo de tarde, aí o telefone toca, era uma figura política aqui da região, e, pastor, o senhor está por onde? Queria dar um papo com o senhor. Eu falei, eu estou aqui na igreja. Aí eu fui lá. Aí encostou lá na igreja, aí conversamos um pouquinho aí sobre isso, ele me trouxe um cenário, né, uma estimativa dos possíveis candidatos que seriam eleitos, e ele, pastor, vocês estão muito bem, o nome de vocês está pontuando muito bem, a probabilidade de vocês pegarem aí o 4º lugar é altíssima, é quase que certo que vocês pegarem o 1º lugar. Eu falei assim, ok. Então, vamos embora, vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando. Passou aquela semana final, no dia da eleição do Conselho Tutelar, estou fugindo da mensagem não, tá? Só para você entender isso aqui. No dia da eleição do Conselho Tutelar, quando deu umas 11 e pouca, dando meio-dia, nós estávamos na rua o dia todo. Eu lembro que nós tomamos um café da manhã lá, juntamos algumas pessoas e fomos para a rua, e as meninas trabalhando muito, né, fizeram todo um cenário legal, uma logística, e eu na rua o dia todo. Quando deu 11 e pouca para meio-dia, a gente dentro do carro, indo de uma escola para outra. Aí a pastora perguntou, ei, irmão, o que você está achando? Eu, contra a minha vontade, porque eu sou muito convicto do que eu enxergo. Eu sou muito convicto de uma direção que eu tenho para minha casa, para minha família, para a igreja. Eu sou muito convicto. Você sabe que eu chego a ser turrão. Se Deus me falou algo, se Deus me mostrou algo, não, eu acredito até o final. Até o final. Pode vir o especialista fulano de tal e falar que não vai dar. Eu fico com o que eu enxerguei em Deus. E eu, aquela hora ali, aquele momento, embargado contra a minha própria vontade, ela perguntou assim, amor, o que você acha? Eu falei assim, então que eu estou analisando o cenário, nós vamos ficar com o 7º lugar. 7º lugar foi assim, Então, levando essa questão aí da eleição do conselho como candidatura para vereador, mano. Agora tá feio na rua aí, não dá não. A gente vai pegar o 7º lugar e vamos ver o que Deus vai fazer. Contra a minha vontade eu falei aquilo.
Por uma análise que eu fiz no dia, até o meado do dia, eu vi algumas pessoas que deixaram furo com a gente, aí, tô indo viajar, e quando eu voltar eu vou lá, eu falei assim, não vamos bater os 300 votos que a gente queria. Vai bater uns 250. E por causa disso, nós vamos pegar o 7º lugar. E a gente, dentro do carro, falou assim, tá bom, seja o que Deus quiser, vamos continuar o trabalho. Continuamos. Chegou o final do dia, fomos lá para a apuração, e chegou na apuração de fato. Ficamos com o 7º lugar. Pegou a suplência do Conselho Tutelar. E eu fiquei encucado com aquilo. Porque eu sou, Érica, alguém que acredita muito. Não, eu enxerguei. Aconteceu. E eu fico, Jesus, eu não sou doido, não. Eu sei quando é o Senhor que está me falando, quando é o Senhor que está me direcionando, quando é o Senhor que está me mostrando, e quando é coisa da minha cabeça. Eu não posso nem estar ficando dando ideia para coisa da minha cabeça, não. Porque a minha cabeça sonha alto demais. Então eu tenho que ter um filho e falar assim, isso aqui é coisa minha, sai daí. Mas quando é coisa de Deus, não, isso aqui é de Deus. E eu sabia que era um direcionamento que Deus tinha dado, só que eu não estava entendendo por quê. Pastor, por que o senhor não está nesse assunto? Porque eu quero que você se atente, porque eu falei aqui agora há pouco. Que Deus, ele se antecipa. Que Deus, ele conversou com os corvos e deu ordem para que alimentasse Elias lá no ribeiro, antes de Elias chegar lá. Antes de Elias ir para o ribeiro e viver aquele cenário lá, o Senhor já tinha preparado tudo. Aí é o cenário que eu estou contando aqui do Conselho Tutelar. Segunda suplência, tempo passou, a igreja viveu esse processo com a gente, acompanhou esse processo com a gente. No ano seguinte, o que me acontece? Eu recebo um diagnóstico de um tumor no cérebro. Aí eu desespero. E agora? Como é que vai ser? Como é que vai fazer? Como é que vai ser? Como é que vai fazer? Aí passa eu por esse processo do tumor cerebral. Vamos lá, vamos movimentar. Deus cuidou dos mínimos detalhes, Deus cuidou de tudo, mas eu lembro que quando nós estávamos lá no hospital, já aguardando a vaga para poder fazer a operação, 2 ou 3 dias antes, aí a pastora entra no quarto e fala assim, amor, olha o e-mail que chegou. Era o e-mail do, como é que é o nome? CMDCA. Chamando ela para trabalhar. Aí ela, a gente vivendo aquele cenário, eu ainda ia fazer a operação, uma operação de um nível altíssimo de risco. Aí ela chegou e eu respondi falando que não, né? Eu falei assim, não, você vai. Pode falar que vai sim. Mas, pode falar que vai. Eu não falei que eu ia fazer essa operação e estava voltando já já? Pode ir. Só que eu vou voltar já já e ficar um tempinho de férias sem poder trabalhar, né? É quem vai trabalhar agora? É você. Não. Deus ele é especialista em fazer essas coisas. Aí eu, no momento, pastor Luzia, não entendi. Caraca, eu estava tão convicto que a gente ia pegar o 4º, 5º lugar, aí ficar como suplente. Aí ele falando assim, fica tranquilo. Fica tranquilo. No ano seguinte, Deus já sabia que eu ia passar pela operação. No ano seguinte, Deus já sabia que eu ia ficar 3, 4 meses em casa sem poder trabalhar. Aí no final do mês eu fazia assim, benção, padrinho. E aí? Dinheiro. Eu, no momento, falava assim, a gente pensa nessa coisa, e fala assim, caraca, por que não foi? Por que não vai? Deus já estava olhando o meu 2024, se recuperando de uma cirurgia seríssima, sem poder trabalhar. Deus já estava olhando lá na frente. Então Deus ele se antecipa com relação às nossas necessidades do dia de amanhã. Deus já sabe ela até o dia de hoje, ele já sabe tudo. E te contar um segredo, se algo, Vanessa, te pegou de surpresa, pegou você, a Deus não. Se uma aprovação veio e te pegou de surpresa, a aprovação ela nos surpreende, a Deus não. Ele já sabe de tudo, ele já tem os meios e os recursos para que eu passe no meio desse deserto e chegue do outro lado cantando o hino da vitória e dizendo, foi o Senhor que me fez passar por isso. Consegue entender isso?
que deserto na nossa vida, o Senhor já sabia e Ele já tinha nos dado ferramenta e já tinha nos dado mapa para atravessar esse cenário. Só que às vezes a gente é bobo, é desatento e não quer enxergar o que Deus está mandando nós fazermos, o que está nos mostrando. Aí, para ficar mais gostoso ainda, trabalhou esses meses lá, né, que eu estava me recuperando, trabalhou, cobriu férias de alguém, aí chega mais alguns meses depois, pô, eu tô grávida. Falei, caramba, tem que trabalhar dobrado agora. Aí volta lá pro conselho. Deus abençoe a pastora Ilse, restaura a saúde dele, mas amém. Foi Deus que fez isso. Aí Deus vai lá, toca na saúde de alguém, pega ele encostado, ficou encostado. Manda isso para ele depois. Ele ficar encostado, aí alguém fala assim, manda um e-mail de novo. Melissa, Gabriele, França, de Paiva, Cunha. Você está sendo chamada para cobrir 1 ano de licença médica do conselheiro fulano e tal. Aí a gente já está assim, ó, 1 ano? A criança vai nascer, vai dar entrada no auxílio, vai pegar aí mais uns 8 meses recebendo. Aleluia. Sabe quem que faz isso? É o Deus que se antecipa às nossas necessidades. É o Deus, Dani, que se antecipa àquilo que Ele sabe que no amanhã eu vou estar precisando. Só que se eu não estou atento e direcionado por Deus no meu hoje, o meu amanhã eu fico vulnerável. Se eu não faço o que Deus está mandando eu fazer hoje, mesmo se eu entender, Lucas, amanhã eu não posso reclamar não, irmão. Então, se Deus me deu uma direção para hoje, mesmo que eu não entenda e que eu ache desnecessário, mergulha nela, irmão. Mergulha nessa direção. Vai com tudo. Sabe por quê? Porque você pode não estar entendendo, porque a sua visão é totalmente limitada. Você enxerga o hoje. Ele está enxergando o amanhã. E ele sabe que essa direção que ele está te dando para hoje é exatamente para que o seu amanhã esteja guardado. Então, quando ele manda Elias para o ribeiro, quando ele manda Elias ir lá ficar no ribeiro, se alimentando, ele já tinha preparado tudo. Fica aí, Elias. Toma aqui, ó, pão. Toma aqui, ó, não sei o que o corvo levava para ele. Toma água. Toma sua marmitinha aqui, ó, todo dia. Não faltou nada para Elias. O relógio hoje está me ajudando, 8h40 ainda. Só que Elias, ele se apega a essa realidade. Qual realidade, pastor? A zona de conforto, chamado Ribeiro de Querite. E eu preciso grifar algo no seu entendimento hoje. Deus, ele se antecipa para suprir as nossas necessidades. Deus se antecipa para cuidar de nós nos desertos da vida, nos ribeiros da vida. Só que tem um porém. Tem um risco. E qual é o risco, Daniela? É eu achar que esse ribeiro é o futuro que Deus tem para mim. E o ribeiro de Querite é só uma passagem para Deus me guardar. Só que o ribeiro de Querite, às vezes, começa a se tornar confortável. E o nosso lado preguiçoso quer ficar ali. Por quê? Tem água. Tem comida. Tem sombra. Tem água fresquinha pra gente. É aqui eu vou ficar. E eu quero chamar a sua atenção para isso hoje. Cuidado. Não deixe com que os cenários que Deus abre de provisão se torne uma zona de conforto para que você queira habitar nesse lugar. Isso aí é só um tempo que é passageiro. Deus quer que você fique guardado aí por um curto período de tempo. Já já, Ele vai te levar para uma outra estação, para um outro cenário, para que o profeta volte à ativa e volte a profetizar de novo com a veemência que ele sempre soube fazer. Só que o cenário de provisão que Deus ele gera para a gente, às vezes faz com que eu queira ficar aqui, ó. Não, tá bom.
Aqui está bom demais. E eu quero que você quebre isso hoje no seu pensamento. O cenário de provisão não é o local da sua habitação. É só uma passagem. Por quê, pastor? E eu quero que você entenda isso de forma profética. Deus tem muito mais para a sua vida. Deus tem... mas aqui tem água. Mas aqui tem comida 2 vezes. Deus, ele tem muito mais. Ribeiro de Querite é só um local para você ficar guardado por um tempo. O que Deus tem para você é muito além disso. Sacode a poeira, irmão. Levanta e vamos embora. Elias criou aqui um apego emocional ao que ele está vivendo. Vou ficar. Desculpa o termo. Sabe esse tipo de pessoa com a mente miserável? Com a mente raquítica? Sabe esse tipo de pessoa que se contenta com um pouquinho que tem e fala que tá bom? Mano, vamos viver uma metanoia, uma transformação. O pouco que eu tenho é uma provisão que Deus está me dando, mas não é o teto, não é o limite. Deus tem muito mais na minha vida. Deus está me dando um cenário aqui, ó. Aí você pega a profecia aí, ó. Deus está me dando um cenário aqui, ó, que eu estou ganhando 10 mil reais por mês. Estou ganhando mais já, né? Eu estou vivendo um cenário que eu estou ganhando 15 mil reais por mês aqui, ó. 15 mil reais por mês. Tá bom, irmão, vou acomodar aqui nesses 15 mil. Enquanto Deus está lá do céu falando assim, se ele se levantasse. Se ele entendesse que tem como ele reagir, como ele sair desse cenário para ganhar 25, 30, 40, 50, mas eu vou me acostumar. Sabe os processos que Deus nos leva de cuidar da gente no deserto? É bom, irmão, é muito bom você viver esse cuidar de Deus em um momento de deserto. É muito bom. Só que o bom, se você se acomodar nele, ele se torna um inimigo de você alcançar o que é perfeito. Você vai ficar acostumado a viver. É bom, é muito bom, é muito bom. Você já me ouviu falando isso aqui, ó, que é muito bom viver milagre de Deus. É muito bom viver desafios aqui na igreja que a gente vive o tempo todo e Deus todo mês socorrer a gente. É muito bom, é bom demais. Quem estava aqui na ceia domingo passado me ouviu falando. Só que para o ano que vem, o cenário é outro, irmão. Nós vivemos aqui de milagre, todo mês. Todo mês é milagre, um milagre é do outro. Não sobra R$1 na conta da igreja. A gente paga tudo, mas não sobra R$1, é milagre. E amém, glória a Deus por isso. Só que eu já determinei, irmão. Foi ano que vem, se Deus quiser começar a fazer esse ano, amém. Mas para o ano que vem já determinei. Acabou esse cenário, irmão. A gente viver todo mês esse desafio, e no dia 30, 31, graças a Deus, pagamos tudo do mês. Acabou. Não é isso que Deus quer para a gente. Isso nos trouxe até aqui. Só que se nós nos acostumarmos com isso, vamos viver nesse teto aí. Quem estava na ceia vai lembrar do que eu falei aqui. O pastor Luzia até falou assim que não, é mais. Não, vamos acabar um mês aí com 5, 10, 15 mil no caixa da igreja guardado para ninguém mexer, tá ali, ó. Para daqui a 3, 4 anos, acabar o contrato aqui e falar assim, aí, temos 500 mil para comprar o nosso espaço próprio. Temos 600 mil para comprar o nosso espaço, 500 mil a gente compra o espaço novo e 100 mil compra o telão. Aleluia. Mas se a gente se acostumar em todo mês viver essa realidade aqui, ó, pagou as contas muito bom. Pagou as contas muito bom. Pagou as contas, aí quando tá muito ruim, eu vou lá na cantina, você, Bia, tem quanto da cantina aí? Tem tanto. Tem quanto do bazar aí? Tem tanto. Vamos pagar tudo. Vai viver isso a vida toda. E será que é isso que Deus quer pra gente como igreja? Acho que não, acho que Deus tem mais pra gente. E eu não estou falando de a igreja crescer financeiramente para alimentar pessoas com salário, porque ninguém aqui tem salário, ninguém aqui vive da igreja, mas para que nós possamos crescer em estrutura e ter qualidade, mais qualidade em apresentar esse evangelho para as pessoas. Mas se eu me acostumar, eu vou ficar, irmão. Sabe, se a gente se limitar a uma provisão de Deus, sabe onde eu estava? Lá na casinha ainda. Se a gente se acostumar, não tá bom. Não, eu te falar um negócio para vocês. Eu amava aquilo lá, amava. Eu amava aquilo lá. Amava o nosso culto lá na casinha, para 40 pessoas ali, apertado um em cima do outro. Não, eu amava aquele ambiente caseiro ali, mais gostoso. Eu amava aquilo lá.
Só que Deus nos chamou para ficar preso naquilo ali, ó. Não, porque eu amo isso aqui e eu vou ver essa realidade raquítica aqui. Não é sobre o que eu amo, não é sobre o que eu gosto, é sobre a grandeza do que Deus tem a fazer através da nossa vida. Então, se eu ficar no que eu amo, eu fico lá na casinha, irmão. Ainda bem que é lugar de novo, porque eu vi e mexe passava olhando lá, tá vazio. Tá vazio. Tá vazio. Alguns me ouviram falando, vou pegar aquele espaço novo. Porque eu amava aquilo lá, aquele espacinho tão gostoso, um culto tão vivo ali entre a gente. Mas foi para um momento de começar, ficar 3 anos, e depois de 3 anos, as tendas foram se alargando. Aí eles falaram assim, eu vou dar um espaço maior para vocês. Estamos aqui hoje. 1 ano e alguma coisa que estamos aqui. Temos mais 3 anos e meio de contrato aqui. Mano, quando chegar esses 3 anos e meio, vamos bater 5 anos aqui. Nós vamos olhar e falar assim, acabou. E agora? Vamos fazer o quê? Vamos construir a igreja em cima, a igreja grande. Vamos comprar um espaço maior, vamos alugar um espaço maior. Por quê? Porque eu não posso me acomodar, nós não podemos nos acomodar de ficar estagnado no lugar que Deus deu para ser provisão. Nós não podemos nos acostumar com a provisão e achar que aquilo é o limite. Tem pessoas que não crescem na vida, Davi, porque literalmente elas vivem de comer a provisão e acham que está bom. Aí ficam até doentes com aquilo, porque elas se tornam pessoas apegadas emocionalmente à provisão, ao maná. E entenda uma coisa, a provisão, o maná, tem data de validade. Tem data de validade. Às vezes você vai querer fincar estaca e ficar no lugar da provisão, porque Deus proveu para mim aqui até hoje. E vai começar a comer comida estragada. Brigar com a sua própria força, porque Deus já te mandou sair daí há muito tempo, e você está aí paralisado dizendo assim, não, eu sempre me alimentei aqui, não, sempre fui aqui, não, aqui tá bom. Fui falar com uma pessoa semana passada, falei, irmão, eu estou procurando um espaço, vou empreender no meu ramo, em outro ramo, vou expandir, estou tentando abrir um leque aí de mais 2, 3 opções para poder empreender, para poder aumentar ali a rotatividade e tal. Aí a pessoa veio para mim e falou assim, cara, você é maluco? Eu falei, por quê? Ele falou, você já não tem vida, você fica nessa correria, se dividindo com o trabalho, com a igreja, você quer abrir mais 2 coisas, sai fora disso, cara. Eu olhei para a cara dele e falei assim, eu te repreendo, Satanás. Eu te repreendo, inimigo. Eu vou abrir, eu vou entrar de cabeça nisso tudo. Ah, mas não vai ter tempo. Conversa que não tem tempo. Não tem prioridade organizada. Tempo a gente arruma. Eu falei assim, eu vou. Mano, mas continua no que você tá, já tá bom. Eu falei assim, tá bom, mas eu quero mais. Eu preciso de mais coisa. Não, mas não foi. Eu falei, eu vou. Aí, mas por que você tem tanta convicção que você tem que ir? Eu já vi, irmão. Tá pronto. Tá pronto. E quando eu ando na rua procurando espaço aí, ó, eu ando procurando um espaço que eu já vi. Eu ando procurando um espaço que eu já enxerguei. Eu só não estou conseguindo encontrar aqui no físico. Mas no espiritual eu já vi. Como nós, o pessoal da casinha vai lembrar, já tínhamos visto isso aqui, ó, o espaço da igreja. Nós já tínhamos enxergado isso aqui, ó. Nós já tínhamos enxergado e orado pelas nossas salinhas aí atrás. Aí Deus vai e fala assim, agora eu vou descortinar aqui, ó, e vou mostrar para vocês. Porque primeiro nós enxergamos num ambiente do espiritual, aí depois Deus traz para o físico e fala assim, ó, vai lá viver agora. Só que se eu me acomodar lá no querite, eu fico ali, irmão, sem enxergar nada. Só enxergo o quê? O anjo vai bater lá, o corvo vai descer, vai me dar a minha comidinha. E tá bom. Encher a barriga, acabou. Não é isso que Deus tem para a nossa vida. Não. Cuidado para você não olhar para o cenário de provisão e achar que isso aí é o lugar da sua eternidade, você ficar aí até... Não. Deus tem mais, irmão, para a sua vida. Deus tem muito mais para liberar sobre as nossas vidas. Tem muita coisa que está presa, está travada, porque eu me acomodei naquele cenário que era só uma provisão e eu achei que aquele cenário era para mim. Eu trabalhei aqui falando da questão do financeiro, porque é o que mais chama a atenção das pessoas.
Mas isso é para tudo na sua vida. Isso não é só para a área financeira, não. Isso é para todas as áreas da sua vida. Se prepare para ser pleno, irmão, em todas as áreas da sua vida. Se prepare para ser transbordante em todas as áreas da sua vida. Não é só na questão do financeiro, não. É em tudo. Deus tem plenitude para as nossas vidas. Mas se eu ficar ali, refém de me acostumar com a provisão, eu estou dando uma testada para o céu de que eu não estou pronto para viver o extraordinário dele. Se eu me delicio com o bom e acho que o bom é o que Deus tem para mim, eu estou dizendo assim, Pai, eu não estou pronto para viver o extraordinário. Se eu ficar me lambuzando com o que é bom, que providência é bom demais, mas se eu ficar me lambuzando com o que é bom, é o céu olhando e falando assim, ele não quer o extraordinário. Se ele já acostumou com o bom, ficou estaca, ele quer ficar só no bom, quer ficar comendo bom, deixa ele no bom. Vamos voltar para o texto. E aqui eu chamo a sua atenção de o porquê que você não pode se acostumar com a provisão e querer criar, fazer a expectativa de anos vivendo da provisão. Porque a provisão tem data de validade. Guarda isso para você. Provisão tem data de validade. A provisão não é para sempre. A provisão é para um momento, é para uma estação, é para um cenário. Pastor, me prova isso. Vamos para o texto. Verso número 7. Me ajuda aí, Bíblia. Olha o que diz o verso 7. Sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou. Porque não tinha havido chuva na terra. Repita comigo, o ribeiro se secou. Sabe o que é isso? A provisão acabou. Sabe o que é isso? O cenário tão gostoso de viver a providência do ribeiro, acabou. Então, para você que não estava concordando com a minha expressão de dizer que a providência tem data de validade, o ribeiro secou. Para você que não quer olhar isso aqui como uma verdade, olha para o texto. O ribeiro se secou. E se o ribeiro secou, ele vai ficar fazendo o que agora? Bota o próximo verso aí para mim, mano. O Caio. Aí depois que o ribeiro seca, o ribeiro secou. É o céu dizendo assim, o tempo da providência para você aí, acabou, cara. Esse tempo de providência aí, João, acabou. Agora o cenário é outro. Elias, acabou. Vambora, irmão. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, Senhor, dá uma chacoalhada nele. Passa para mim. Aí a palavra do Senhor que vem a ele, já começa assim, levanta-te. Aí o Senhor olha lá para o ribeiro que secou, no lugar da provisão, olha para o profeta e fala assim, levanta. E vai para Serepta, que é de Sidom. E habita ali, depois a gente volta nisso aqui. Mas eu quero te chamar a atenção para esse começo aqui, de como o Senhor fala com ele. Olha para o profeta, que está num ribeiro que já secou. E diz, levanta. Para Deus mandar Elias levantar, ele estava como? Sentado, deitado, prostrado. De pé que ele não estava. Aí olha o que o apego emocional com a provisão faz com o profeta. Um profeta tão autêntico. Que sono, Eric? Um profeta tão autêntico. Um profeta tão ferrenho nas suas profecias. Agora está vivendo isso, irmão. Ele está no meio de um cenário de provisão. A provisão acabou. O ribeiro secou. Não tem mais água nem para ele beber. E sabe como o profeta está? Sentado. Ou deitado. O profeta está ali, debruçado no cenário. Aí o texto diz que quando vem a palavra do Senhor para ele, a palavra diz assim,
Levanta. E depois que fala para ele levantar, o Senhor, vai dar uma nova direção. Levanta. Isso aí era só um local de provisão. Agora levanta e vai para a casa de uma viúva, que lá tem alimento preparado para você. Levanta aí e vai. Segue teu caminho. Aqui é o Senhor orientando o profeta a arrebentar as amarras como cenário da provisão, para ele poder se ressurgir dali e seguir a sua caminhada. Porque lugar de provisão não é local de habitação de crente nenhum. Local de provisão é só um mimo, é só um cuidado que Deus tem para poder guardar você. Levantar, irmão. Sacudir poeira. E vamos embora. Tem um horizonte novo para a gente. Tem um cenário para a gente desbravar e conquistar. Tem um cenário para me conquistar, irmão. Mas aqui está muito confortável. Nunca foi sobre estar confortável. É sobre entender. E é o tempo todo. E veio a palavra do Senhor e deu as direções. Não é sobre eu estar confortável. É sobre eu ouvir a palavra que vem do Senhor, a direção que Ele me dá. E eu me levantar. E eu seguir essa direção. Pastor, por que tem muitas pessoas que andam perdidos? Que andam e não chegam a lugar nenhum. Que andam e não conseguem. Que tentam e não acertam. Andam sem direção. Anda à torta direita por aí. Tentando. Eu declaro hoje, irmão, que os seus ouvidos e os seus olhos espirituais estarão abertos e sensíveis para você ouvir e perceber qual é a direção que o céu está te dando. Qual é a direção que o céu vai apresentar como um mapa para você seguir. E você não mais andará perdido. Não mais andará como um tentante o tempo todo. Não. Você vai andar debaixo de uma convicção. A fé em Cristo Jesus te faz estar convicto daquilo que os seus olhos naturais ainda não viram, mas no espiritual você já enxergou. Eu acredito mais do que os meus olhos espirituais viram, do que aquilo que os meus olhos físicos enxergam. Eu acredito muito mais naquilo que a minha vista espiritual me faz enxergar, do que aquilo que a minha visão física me faz enxergar. A minha visão física, às vezes, tenta dar uma sabotada, mas o que eu vejo no espiritual, e eu tenho a convicção que foi o Senhor que me fez enxergar, eu acredito demais, irmão. Porque pode passar céu, pode passar terra, mas as palavras dele jamais irão passar. E se ele me fez enxergar e me deu fundamento na palavra, vai acontecer. Os meus olhos enxergam e eu acredito que vai acontecer. Que os nossos olhos espirituais estejam abertos e sensíveis para entender que tem uma direção, tem uma rota preparada para a gente. Tem uma rota preparada para você. Tem um caminho de sucesso te esperando. O que falta é você levantar aí, ó, sair dessas amarras que te prendem, nesse cativeiro, porque virou um cativeiro, nesse cenário de provisão, que hoje é um cativeiro, e está te prendendo. Rompe hoje, irmão. Rompe hoje. Sai fora hoje. Levanta. Se a palavra do Senhor é levanta, levanta mesmo. Não fica pensando, não. Se a palavra do Senhor é vai, não, eu vou semana que vem. Não, vai amanhã já. Se der para ir hoje, vai hoje. Quando a palavra do Senhor vem nos trazendo uma direção, não é para me postergar, não é para me fazer de acordo com os meus cálculos, eu vou conseguir fazer. Não. Eu vou, porque Deus já se antecipou e Ele já olhou o meu amanhã e Ele já preparou tudo no meu amanhã. Aí se eu fico aqui, ó, tardando, não, semana que vem eu vou. Não. Semana que vem eu já perdi o que Deus tinha preparado para mim amanhã. Você conhece alguém que fica empurrando com a barriga as coisas? Você conhece alguém que sabe o que tem que fazer? Que sabe qual é a direção que Deus deu e ela fica postergando, empurrando com a barriga? Eu conheço um cara, e algumas áreas eu também sou assim. Sabe qual é o resumo para isso?
a sua pequena fé de não acreditar que se Deus mandou, eu dou o primeiro passo, depois ele coloca o chão. Não tem chão, mas eu vou dar o primeiro passo. Porque eu sei que se foi Deus que mandou, o chão vai aparecer, irmão. Eu não vou tombar, não. Deus mandou! Eu vou. E anula na sua vida o pensamento de que muita coisa você não faz porque não tem o dinheiro. Não. O que maltrata a gente. Eu digo maltratar, de não vivermos a plenitude do que Deus quer. É quando nós botamos culpa na falta do dinheiro para não fazermos algumas coisas. Ah, não, se eu tivesse dinheiro, conversa, irmão. Conversa. Isso é desculpa de preguiçoso e de crente que não tem fé. Eu já fiz muita coisa sem dinheiro, mas nunca sem uma direção. O perigo não é a falta do dinheiro, é a falta da direção. O perigo é não ouvir a voz de Deus. Ô, irmão, quantas coisas nós já fizemos sem dinheiro, que no final, e aí, o que deu? Deu certo. A conta fechou certinho. Por quê? Porque nunca foi sobre o recurso, é sobre a direção que Deus dá. E se eu for esperar o recurso para fazer, você não faz nada. Só conta história. É sobre estar com a visão bem aberta, para olhar os sinais e entender. Opa, Deus mandou eu ir aqui, eu vou. Foi Deus que mandou. Eu vou levantar. Chega desse cenário cômodo de corvo vir me alimentar todo dia. Agora, corvo, estou de férias. E eu estou indo viver uma outra realidade. Precisa procurar no Ribeiro, não, tá, corvo? Que amanhã eu não vou estar mais aqui. Amanhã eu já vou estar caçando outro caminho. Vai para onde? Não, o Senhor já falou, no texto que você leu comigo. O Senhor falou que tem uma viúva me esperando para poder me alimentar. E eu estou indo, irmão. E eu estou indo. Por mais que seja algo típico do tempo, comum da época, mas pensa comigo, como que alguém está em um ribeiro, os corvos vêm e alimentam ele, aí o Senhor fala assim, levanta e vai para casa de uma viúva, que ela vai te alimentar. Não, deve ser um conflito danado. Deve ser um conflito daqueles. Eu saí de um lugar que o próprio Deus manda alguns animais me alimentar, e eu falo assim, agora eu vou, mas vou para onde, Senhor? Não, tem uma viúva te esperando que ela vai te alimentar. A vontade dele, com certeza, era permanecer lá. Mas eu volto no que eu já falei. Nunca foi e nunca será sobre a minha vontade. Sobre o que é prazeroso para mim, Cassia. Nunca foi sobre isso. Pela sua própria vontade, fale a verdade, está dentro da igreja. Você estaria aqui hoje? Vanessa? Pela sua própria vontade. Você estaria sentado aqui hoje, assistindo o culto? Não estaria nada, irmão. Não estaríamos aqui. Acho que só eu. Só eu, porque a minha vontade está na igreja todo dia mesmo. Essa semana, no sábado, ontem, deu 6 e pouca, 7 horas, eu falei assim, não vou não. Eu não fui, uma festa na igreja que eu ia. Mas é coisa raríssima de acontecer, eu preciso deixar o igreja todo dia. Eu amo o ambiente de culto, eu amo o ambiente espiritual, eu amo estar em um momento de devoção com Deus, em comunhão com os irmãos. Mas na maioria das pessoas aqui, 99,9%, nem aqui você estaria. Por que você veio? Por que você chegou aqui? Está passando algum processo? A gente estava conversando naquele dia lá, que as pessoas, na maioria das vezes, que vêm no culto, que vêm na igreja, que procuram uma igreja, é porque estão passando um processo de dificuldade e querem uma orientação, querem uma palavra profética, querem orar por algo específico. Ninguém vem, ou quase ninguém vem, para um ambiente de igreja, de culto, porque a minha vida está 100%, está muito bom, eu vou. Não. Tem. As pessoas vêm porque estão passando por algum processo, passando alguma dificuldade,
alguma crise no casamento, alguma crise na vida financeira, alguma enfermidade assolou, alguma coisa aconteceu, a pessoa... Aí vem... Você já parou para pensar quantas pessoas vieram, movidos por essas necessidades, e eu tenho pedido a Deus muita sabedoria e maturidade para lidar com isso, porque eu sou pastor aqui, eu estou aqui, eu ando aqui, eu trabalho aqui, eu vivo aqui, eu ando abaixo para cima, e eu encontro com essas pessoas o tempo todo. Aí eu fico olhando para algumas pessoas que vieram aqui, a gente comprou briga, orou, contei com um amigo teu esse dia que veio aqui, aí conseguiu trabalho, arrumou serviço. Depois de 2 semanas trabalhando, ó, deu linha na pipa, tchau, e vai embora. Vida que segue. E aí, pastor? E a gente vive isso o tempo todo. Encontrei com um rapaz aqui que veio aqui no altar, testemunhou que foi curado, aconteceu isso, aquilo. Aí eu encontrei com ele essa semana e falei assim, seu miserável, estava acordando de madrugada, orando por você, aí você foi curado, veio aqui, deu testemunho e nunca mais voltou na igreja, né? Pastor, eu vou aparecer. E assim. Sabe como que as pessoas vêm? Quando estão precisando de algo. Aí quando eu deixo de precisar, eu caço o meu caminho. Eu volto ao meu cenário de comodismo. Eu volto ao meu cenário que é confortável. Eu volto ao meu cenário que eu não preciso viver essa realidade de estar lá todo domingo, toda quarta-feira. Não, isso é demais. Eu não preciso viver isso, não. Que negócio de congregar, você não está com nada, não, pelo amor de Deus. É isso que nos assola, que assola a nossa mente. É esse caminho que nós queremos viver, o que é mais confortável, o que é mais cômodo. E não o caminho de estar aqui, não o caminho de um compromisso, não o caminho de se envolver com as coisas que são do reino. Isso é para tudo. No cenário do ribeiro, que eu só recebo a provisão e me acostumo de ficar. Só que quando vem para o cenário do espiritual, do campo igreja, nós só viemos aqui como um fast food. Eu pego a direção que eu quero, eu pego o caminho que eu quero, eu pego a palavra que eu quero, eu pego o milagre que eu quero. Esse é o nosso cenário de vida. Ou eu me acostumo com o ribeiro, que é a providência, ou eu só vou lá para poder experimentar a providência e vou embora. A esses, nunca vão conseguir desfrutar da plenitude de serem completos no Senhor. O caminho para ser completo em Deus, para ser completo no Senhor, é eu estar com os meus ouvidos atentos a saber qual é a direção que Ele está me dando. É para lá, eu vou. É para cá, eu vou. Aqui eu vou perder, não tem problema não. Perder contigo é ganho. E eu vou. Eu me movo por aquilo que o céu está mandando eu fazer. Eu me movimento por aquilo que o céu está me orientando. E não com as minhas próprias paixões. Não pelos meus amores. Não pelas minhas próprias vontades. Não. Não. Nos movemos por aquilo que o céu nos manda fazer. Eu não vou adiantar a mensagem. Nos próximos cultos, eu continuo falando sobre Elias. E nos próximos cultos, nós vamos chegar em algumas partes que Elias viveu e o porquê que Deus ele foi tão taxativo em mandar com que Elias se levantasse e saísse dali. Porque muitas coisas ainda Elias tinha para viver como experiência na presença de Deus. Muitos milagres Elias tinha para poder viver, muita coisa, os olhos de Elias tinham que ver do manifestar da presença de Deus. Elias ainda tinha que comprar briga com os profetas e mostrar para todo mundo que Deus era Deus de verdade. Elias ainda tinha que ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias tinha que ver muita coisa ainda. Mas se dependesse dele, ele estaria deitado lá no ribeiro até agora, bebendo a aguinha do ribeiro, e o corvo não alimentar ele. Mas não é isso que Deus quer. Queria para Elias e quer para as nossas vidas. A palavra hoje, para a gente finalizar, finda dessa forma. Como, pastor? Levanta daí. O ribeiro é só um lugar de provisão. Levanta, que eu tenho uma obra para fazer em ti
e através de ti. Levanta, porque eu tenho muita coisa para fazer ainda através da sua vida. Levanta, porque grande é a obra que Deus tem para fazer. Sabe qual é o cenário de Elias? Depois ele volta. Depois eu vou chegar lá, no decorrer das mensagens. Mas ele vive todo um cenário e tem um momento que Elias vai para debaixo de um pé de zimbro. Vai para debaixo de um pé de árvore. E ele pede a morte. O Bambambam chegou lá debaixo do pé de zimbro e pediu a morte. Porque lá, quando ele pede a morte, Deus havia entendido que Elias já virou um profeta mimado, que estava acostumado a ficar vivendo de provisão o tempo todo. E não é isso que Deus tem para os seus profetas, para os seus homens e mulheres de Deus. Deus não quer uma geração de profetas que são mimados e se entregam ao bel prazer do que aquilo que ele está fazendo pode gerar nele e para ele. Não, irmão, nunca foi eu ser um pastor, eu ser um profeta, eu ser um levita, eu ser um sacerdote, porque se eu vou ter benefício. Não vai, irmão. Não vai. Se você quiser seguir um caminho de ser um charlatão, você vai ter alguns benefícios que você vai forçar algumas portas. Nunca foi sobre isso. Não. Mas é sobre eu chegar em casa, deitar minha cabeça no travesseiro e dizer obrigado, Pai. Eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Posso deitar e dormir em paz. Amanhã, Pai, qual vai ser o nosso destino? Qual vai ser a nossa missão? Eu vou abençoar quem? Eu vou jorrar a palavra sobre a vida de quem? Eu me peguei pensando esses dias, Lohan, e eu fiz uma oração. Esses dias eu vou dizer, tem alguns meses. E eu fiz uma oração. Toda vez que eu vou cortar cabelo, eu fico 2, 3 horas dentro de uma barbearia. Que é isso, pastor? Aí, esse tempo atrás, eu estava em casa, eu falei, Senhor, até o meu ir cortar o cabelo tem que ser para glorificar o seu nome. Tem que ser para entrar naquele ambiente e glorificar o seu nome. Aí, quando eu fiz essa oração, a minha rota de corte de cabelo mudou. Aí eu cortei cabelo lá no RAM, começa a mudar. Aí corta lá no GB. Aí esses dias, era 2 e pouca da tarde, eu cheguei mais cedo, aí eu falei, vou cortar o cabelo. Aí pensei comigo, vou lá no GB. Aí, quando eu fui ver, eu estava lá na barbearia do Daniel, que pregou aqui no curso de jovens. Estou cortando o cabelo do Daniel. Saí de lá às 5h30 da tarde. E só saí porque a pastora chegou, veio andando do serviço e encostou lá na frente. E a conversa rendendo. E no final eu falava assim, pastor, obrigado. Eu precisava bater esse papo, conversar sobre isso. Falei, amém, irmão. Eu voltei para casa e falei assim, Deus, é isso. Até o meu ir cortar cabelo, não é sobre o que eu quero, aonde eu gosto de cortar. Aí vai eu, na semana do casamento de vocês, aí de cortar o cabelo. Juba miserável. Aí, fui pegar lá em Rio das Ostras. Cortar cabelo lá no Wagner. Aí fiquei lá, quase 2 horas. Aí quando chego em casa, tem um áudio dele, da mãe dele, e falando algumas situações. Eu falei assim, é isso, Jesus. É isso. Aí ontem não, quinta, não lembro, quinta ou sexta-feira, eu fui cortar cabelo de novo, os barbeiros estão ricos nas minhas custas. Não tem nem cabelo, mas corto a cada 15 dias. Aí quinta, acho que foi quinta-feira, sexta-feira, falei, cortar cabelo. Aí eu tô voltando lá de Rio das Ostras, aí eu tô passando ali em Barra São João, aí eu falei assim, vou cortar cabelo onde eu gosto. Aí eu falei assim, Jesus, me dá licença, que hoje eu vou cortar onde eu quero. Aí eu passando ali na patrulha de Barra São João, aí sabe quando você tem aquele flash que você lembra de alguém assim? Aí eu, a barbearia desse menino que eu lembrei na hora, lá dentro do arroz. Eu falei, no arroz eu não vou não. Não perdi nada lá. Deixa o pastor Valdemir entrar lá no arroz. Vou lá fazer o quê? Lá no Natan. Não vou não. Jesus me perdoa aí, mas... Vou não. Aí vim cortar cabelo aqui no GB.
Cheguei ali, fiquei uns 20 minutos lá dentro só. Cheguei, já cortei. Pense em um cenário que não flui em nada. Não flui em nada. De eu conseguir trazer alguém para perto, conversar, orientar de alguma forma. Não flui em nada. Sentei para cortar o cabelo. E eu e o GBS tem amizade, troca uma ideia legal. E nada. Aí, daqui a pouco, aquele silêncio aí. Pastor, essa rua, o negócio tá pesadão lá, né? Na Rua de Macaco, né? Olhei pra cara dele. Ele falou assim, tá não, irmão, tá tranquilo. Aí, não, eu passei lá, vi um caminhão descarregando material lá. O senhor é doido, mexendo com obra lá? Eu falei, Jesus, ainda vim aqui para ouvir essas coisas. Por que eu não fui lá no arroz? Por que eu não fui lá cortar cabelo com o Natan? Aí acabou de cortar o cabelo, fui para casa. Cheguei em casa umas 7 e pouco, aí tomei um banho e fui para a igreja. Aí quando chego lá na igreja, aí o pastor dele fala assim, ô pastorzão, quando tiver um tempinho, vai lá no barbeiro do Natan para conversar com ele. Ele está precisando de uma atenção lá, ele precisa ouvir alguém de fora. Eu falei, desculpa, Jesus. Desculpa, Pai. Nossa vida tem que ser assim, irmão. Eu não tenho que me mover aonde eu gosto de cortar o cabelo. Eu vou aqui, ó, porque aqui eu gosto. Eu sento, já sei, já sabe o que eu quero. Não. Até para ir cortar um cabelo, a minha vida tem que ser direcionada por Ti. Senhor, aonde o Senhor está precisando de uma voz profética? Aonde você está precisando de um ouvido confiável? Aonde você está precisando, Pai, que alguém se posicione como um profeta dessa geração? Eu estou aqui, Pai. Eu estou indo cortar cabelo, mas a minha missão não é cortar cabelo, é ser um porta-voz daquilo que o Senhor quer. Essa tem que ser a nossa missão. Esse tem que ser o nosso andar. Assim tem que ser a nossa caminhada. E nunca sobre o que me é confortável, mas é sobre ouvir o Senhor falando, levanta, sai do ribeiro e vai para lá. Se o Senhor falou, irmão, eu estou indo.